Bom dia! Hoje eu não vou participar desse vídeo, mas eu vou falar a intro. Hoje nós vamos falar como as zebras não têm pulseira. E agora quem vai apresentar? Meu pai. Hoje que eu vou falar um pouquinho, e depois eu explico o porquê dessa frase, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre... você já percebeu quando você está estressado ali, parece que seu estômago começa a dar volta, ou que depois de um momento de raiva ou de ansiedade, você sente ali um aperto na barriga, uma azia, e até mesmo a digestão fica mais lenta, né? Aquela dor de barriga, né? Isso não é coincidência. O seu cérebro e o seu intestino, eles estão mais conectados do que você imagina. E o grande responsável por essa conexão é o nervo vago. Mas o que exatamente é o nervo vago e por que ele tem esse papel tão importante na sua saúde física e, obviamente, influenciando na saúde emocional? Bom, meu nome é Bruno Ribeiro, se você for novo por aqui, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, a construir melhores hábitos, a transformar a vida dela tendo mais aí foco, mais produtividade, mais bem-estar, né, sem deixar de lado a liberdade. E se você quiser acompanhar a gente, você pode assinar aqui o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto, vai gerar aquela energia que eventualmente você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E nesse episódio, eu vou falar um pouco sobre essa ligação entre o nosso cérebro e o nosso corpo através do nervo vago, que ajuda aí a regular nossas emoções, a nossa digestão e até mesmo a nossa imunidade. E a gente vai explorar essa relação. No final do episódio, eu vou te trazer aqui 3 maneiras bem práticas, bem simples, de melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. E como o nervo vago é importante para você, né? Imagina o seguinte, imagina que seu corpo é uma grande empresa e o seu cérebro seria o CEO. E os órgãos seriam ali os departamentos que estão executando as atividades diárias, né? O CEO ele precisa se comunicar com cada um dos setores, né? Mas como é que ele faz uma linha direta para essa comunicação? Essa linha direta, nessa metáfora, né, é o nervo vago. Ele é o maior nervo craniano no nosso corpo e ele se estende desde o nosso cérebro até o nosso abdômen, passando ali pelo coração, pelos pulmões, pelo estômago. Eu vou deixar aqui uma imagem depois para ilustrar, para quem estiver vendo no YouTube, né, como é que ele passa ali pelo pulmão, coração, fígado, baço, intestino. E ele é como se fosse um fio elétrico, né, que leva mensagem do nosso cérebro para os órgãos e vice-versa, né, regulando aí as funções que são essenciais para a gente, como por exemplo o ritmo cardíaco, a digestão, a absorção dos nutrientes, o nível de inflamação do nosso corpo e obviamente a regulação do humor, a ansiedade. E quando ele está funcionando bem, você se sente mais calmo, você sente que tem mais energia, você fica menos irritado, o seu corpo fica menos inchado, né? Já sentiu aquelas vezes que o seu corpo está bem inchado, né? Exatamente acontece quando ele está desregulado. E aí você tem ansiedade, você tem problemas digestivos, você tem cansaço excessivo, aquela fadiga, e até pode chegar num cenário de depressão. E essa ligação do nervo vago com o sistema digestivo acontece porque o seu intestino e o seu cérebro, eles constantemente estão em conversa através desse nervo, né? Talvez você já tenha ouvido falar aí que o nosso segundo cérebro é o intestino. E aí existe uma razão muito importante para isso. Cerca de 500 milhões de neurônios são conectados diretamente ao cérebro pelo nosso nervo vago, né? Além disso, o intestino ele produz 90% da serotonina do nosso corpo. Lembra da serotonina, que é aquele neurotransmissor responsável pelo bem-estar e pela regulação do humor? Inclusive, ele é o mais importante aí quando a gente fala num cenário de depressão. Ou seja, o seu intestino, se ele está saudável, ele produz serotonina. E se ele não está, se você está ali numa ansiedade, num estresse, ele vai estar desregulado, diminuindo essa produção, levando ali um aumento da adrenalina, do cortisol, e obviamente você vai perder apetite, você vai ficar ansioso, você vai ter mudanças emocionais, como aumentar ainda mais seu estresse, você vai ter diarreia, dor de barriga, e isso é bidirecional, né? A mesma coisa acontece do seu intestino para o seu cérebro. Então, por exemplo, se você está ali comendo errado, está tendo refluxo, está tendo gastrite, ou está com o intestino preso, com certeza isso vai chegar para o seu cérebro, essa inflamação, né? E isso vai contribuir para sintomas como fadiga mental, falta de concentração, acontece também, até depressão, como a gente já falou, né? E o intestino, ele é um dos órgãos mais importantes para a nossa saúde física e mental. Ele abriga
sei lá, trilhões de bactérias que compõem a microbiótica intestinal, né? Você já deve ter ouvido falar, quando falava, toma Yakult porque vai melhorar a sua flora, a sua microbiótica. É exatamente isso. E isso está diretamente relacionado à nossa imunidade, à nossa energia, ao nosso bom humor. E quando ela está equilibrada, ela produz ali neurotransmissores como serotonina, dopamina, da forma como a gente espera, né? E aí regula o seu estresse, o seu humor, isso fica mais estável. Agora, quando está desequilibrada devido a uma má alimentação, antibióticos também podem causar isso, o estresse crônico também pode causar, isso pode levar ao aumento da inflamação e aí reduz a produção de serotonina, favorece a ansiedade, a depressão. Você percebeu como você, depois que vai ali num fast food da vida, come alguma coisa pesada ou uma alimentação mais desbalanceada, o seu humor muda? Isso porque esses alimentos ultraprocessados, eles prejudicam o ecossistema intestinal de uma forma geral, né? E, obviamente, prejudica a produção desses neurotransmissores. Mas esse tema de alimentação é um tema que eu posso deixar até para um outro episódio, que ele é bem denso também. Enquanto isso, eu vou fazer uma provocação aqui para você. O que você come? Você sabe que isso influencia diretamente para o seu cérebro? Pensa sobre isso. Mas vamos voltar aqui para o nervo vago como canal de comunicação, né? Existem, como eu falei, 3 formas simples que você pode fazer para melhorar essa conexão, né? 3 formas, vamos dizer assim, de ativar o seu nervo vago, de melhorar a sua saúde relacionada a ele. E são técnicas que eu vou trazer aqui para você que estão relacionadas ao nosso sistema nervoso autônomo, né? E ele se divide ali em 2 partes. O sistema nervoso simpático, né? Que ele é como se fosse, fazendo aqui uma metáfora, né? Como se fosse um acelerador, né? Ele acelera os batimentos cardíacos, ele aumenta a pressão arterial, ele dilata a sua pupila, ele reduz o seu processo de digestão, obviamente priorizando ali a sua sobrevivência, liberando adrenalina para te dar energia. É o sistema de luta e fuga, né? E tem um sistema parasimpático que ele já ativa um modo de descanso, de digestão, ele reduz os batimentos cardíacos, ele diminui a pressão arterial, ele estimula a digestão, ele relaxa os músculos e ele promove a sua recuperação, aumenta a sua imunidade, né? Então é como se ele fosse ali o freio do carro. E eles têm que estar equilibrados para que você tenha um bem-estar, né? Para que o seu equilíbrio corporal, hormonal, digamos assim, fisiológico, esteja regulado, né? Então por isso que eu vou te trazer aqui 3 técnicas. A primeira delas é respiração diafragmática, ou seja, você respirar pelo diafragma. Isso vai acalmar a sua mente, porque às vezes quando você está ansioso, você fica com aquela respiração curta e rápida, né? E isso ativa o seu modo de luta e fuga. Então ativa o seu sistema nervoso simpático, aumentando o seu estresse por conta da descarga de adrenalina, do cortisol, prejudicando a sua digestão e, consequentemente, a produção de serotonina. E essa técnica, quando você respira apenas pela barriga, com a mão no peito e outra no estômago, digamos assim, e você se senta confortavelmente, vai respirando, sentindo só o seu abdômen se mexer, você está estimulando a musculatura que tem aqui, que, em contrapartida, estimula também o seu nervo vago. Então, você respira lentamente, solta e faz isso por 5 minutos. E se você fizer isso até antes das refeições, isso vai ajudar na sua digestão. Eu geralmente faço de manhã, depois do café da manhã, mas aí vai ser de acordo com o que for melhor para você, tá? E a segunda técnica é a exposição ao frio. É como se fosse um choque para o seu sistema nervoso, né? Você já deve ter visto alguns atletas que depois do exercício dá ali um pulo numa banheira de gelo, e isso não é só para aliviar as dores musculares, é claro que também alivia, mas isso ativa o nervo vago e melhora o humor. Quando você expõe o seu corpo ao frio, ele ativa o sistema nervoso parasimpático, que é aquele de relaxamento, e por isso ele reduz o estresse, ele aumenta a sua resiliência emocional. Como é que você pode fazer isso? De várias formas. Tomando banho frio, então finalzinho do banho, separa 30 segundos ali para entrar na água gelada, ou você pode lavar o rosto com água gelada quando você acordar, ou você pode, por exemplo, ir na praia e dar um mergulho, também vai ajudar bastante, né? Quem acompanha aí tem The Iceman, né? Um atleta que ele usa tanto a respiração quanto a exposição ao frio para melhorar a resiliência dele, e isso é algo que nem todo mundo consegue fazer, né? E eu, por exemplo, gosto só de tomar o finalzinho do banho com uma água fria. E a terceira técnica, ela está relacionada à musculatura. Então, é mastigar, gargarejar,
comer devagar. Isso porque essa musculatura da laringe, da faringe, da garganta, do estômago, ela também é controlada pelo nervo vago e, consequentemente, ela melhora a ativação dele. Como é que você pode fazer isso? Você pode gargarejar com água morna. Acordei, pego lá um copo d'água, boto na garganta, gargarejo. Ou você pode cantar ou entoar mantras que sejam aí do seu feitio, né? Que você acha interessante. Ou mastigar quando você estiver tomando café ou almoçando de maneira bem devagar, sem pressa. Muitas vezes, lembra que a nossa mãe fala, não, come devagar. É isso ajuda também a regular o seu nervo vago. E o nervo vago é essa peça fundamental para a nossa saúde física e emocional, né? Quando ele está bem ativado, ele traz ali calma, ele melhora a nossa digestão, ele fortalece a sua resiliência ao estresse. E se você sente ansiedade, problemas digestivos, cansaço excessivo, pode ser um sinal de que você precisa ter mais atenção ao seu nervo vago. E aí aplicar as 3 estratégias que a gente falou aqui, né? A respiração diafragmática, a exposição ao frio e hábitos simples como, por exemplo, cantar, mastigar, rezar, qualquer coisa que estimule ali os seus músculos superiores, né? Agora que você já entende como o nervo vago funciona, é só colocar isso em prática. Começa hoje mesmo e já sinta a diferença na sua vida. E eu vou deixar também aqui, para quem quiser, algumas referências bibliográficas de filme, de TED Talks. Eu sempre vou trazer aqui um pouquinho disso. E por que zebras não têm úlcera ou pulseira, como a Thaís falou? Porque elas não entram nesse estado de fuga e medo e congelamento, ou seja, num estado que traz ali o seu sistema nervoso simpático o tempo todo. E nós, seres humanos, a gente está cada vez mais ativo nesse sentido, está cada vez mais preocupado e ativando um estresse crônico que traz a gente para esse cenário, né? E se você quer continuar a sua jornada e se aprofundar um pouco mais nesses temas, continua aqui com a gente. Vou deixar aqui um link para inscrição do programa Fora de Série, que é um treinamento dividido em 3 pilares que eu estou fazendo, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, né, o pilar de autoconsciência, para saber exatamente em que momento você está, o que você precisa desenvolver, onde você quer chegar. O pilar de autorregulação, que vai te ajudar a entender os alicerces para o seu modelo mental, para o crescimento do seu modelo mental, para construir bons hábitos e manter, né, não é só construir, mas se livrar das armadilhas que surgem no seu dia a dia, como procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor e algumas outras que também aparecem, e o pilar de autogestão, que vai te ajudar a planejar, executar e monitorar, né? Não adianta você saber onde quer chegar, saber como você se mantém firme para chegar lá, se você não sai do lugar, né? Se você não faz nada. E durante todo esse percurso, eu vou ser ali seu mentor para acompanhar o seu objetivo, você um guia aí, ajudando sempre que for necessário nesse processo até o final da sua jornada, até o final do treinamento, né? E se você gostou e quer continuar essa transformação, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Caso as inscrições não estejam abertas, você vai encontrar um link ali para entrar na lista de espera e assim que a turma for aberta, a próxima turma, você vai ser informado para que você possa se inscrever, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, pelo menos uma pessoa, de deixar seus comentários, independente de onde você esteja vendo. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.